Público, Virgílio Almeida é secretário de Políticas de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia e conselheiro do CGI. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente sobre 3 pontos, né? A questão da internet, inovação e negócios. Tá? E vou mostrar quais são ações concretas que poderiam ser feitas para ampliar a internet como, não só a internet, mas esse ambiente digital como meio de negócio e as ações do governo. O primeiro ponto a inovação é chave para o futuro do Brasil, isso é uma política de governo, e tecnologias de informação são chaves para a inovação. Então, a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: como acelerar o processo de distribuir, de espalhar a inovação pelos diversos segmentos da sociedade brasileira e do governo? Tá? Essa é a pergunta que eu vou mostrar algumas sugestões. Por exemplo, saiu hoje nos jornais, transações bancárias online superam as tradicionais pela primeira vez. Ou seja, você tem as transações submetidas via canais digitais, um percentual maior do que as transações que ocorrem nos caixas, nos bancos. Tá? O que dá o sinal de quão crítico e importante é a rede de distribuição, a internet, para o país. Esse aqui eu já havia mostrado. Um outro ponto interessante é esse aqui, que mostra o efeito do impacto das tecnologias da informação nos países em desenvolvimento. Aquelas empresas que não usam as tecnologias da informação e aquelas que usam as tecnologias da informação. A diferença entre crescimento de vendas, crescimento de número de empregos, lucratividade, produtividade do trabalho são acentuadas. Em muitos dos casos, multiplica-se por 5, por 10, e em alguns casos dobra-se. Ou seja, mais uma evidência concreta da importância das TICs para a economia brasileira. Mas aqui, esse é um gráfico interessante que mostra a evolução do número de computadores e do número de conexões à internet, acentuando alguns pontos onde há uma inflexão nessas curvas. Esses pontos são pontos resultantes das ações de políticas públicas, tá? Como, por exemplo, um computador por aluno, a regulamentação das LAN house, o Programa Nacional de Banda Larga, o que mostra o seguinte: a definição de políticas públicas precisas, que têm um objetivo, aceleram a distribuição da tecnologia pelo país. Aliás, um ponto interessante de mencionar, conversando com uma pessoa fora daqui outro dia, a questão que surgiu era o seguinte: nós, nessa conferência, a pergunta é: nós já estamos no futuro? Mas aí um outro comentário é o seguinte: o futuro já chegou, mas ele não é igualmente distribuído. Ou seja, nós podemos estar no futuro em São Paulo, mas não estamos no futuro no Amazonas. Ou seja, e o papel do governo é ampliar essa distribuição. Quais são os pontos, então, para finalizar, que devem ser observados para ampliar a penetração desse Brasil digital? Então, eu coloquei alguns pontos práticos ali. Primeiro é acelerar a execução do Plano Nacional de Banda Larga, que o ministro Paulo Bernardo hoje de manhã abordou. Segundo, reduzir o custo dos dispositivos e equipamentos de tecnologia da informação. Então, isso o governo tem feito de uma maneira bastante focalizada. Por exemplo, semana atrasada houve o decreto de redução de PIS/COFINS para os smartphones. Os tablets já têm esse incentivo. Há o incentivo para a produção no país de tablets, de computadores pessoais, que também tem redução de IPI, PIS/COFINS e, em alguns estados, ICMS. Tá? Então, isso é reduzir o preço desse equipamento, o custo desse equipamento. E você reduz, nesse caso, ampliando a escala de produção e dando esses incentivos. Otimizar o uso das tecnologias de informação pelos diversos setores econômicos do país. Aplicar tecnologias da informação, e aí, nesse caso, implicitamente a internet, a setores que não aplicavam. Aqueles 2 gráficos que eu mostrei anteriormente mostram a diferença das empresas e dos negócios que fazem uso de CT e aqueles que não fazem. Então, esse, no Brasil, também é um ponto que tem um potencial imenso de crescimento,
principalmente agora que já se vislumbra a chamada internet industrial, que seria a ligação das indústrias e suas linhas de produção à internet. Fortalecer a indústria de TI no Brasil, aí indústria de hardware e software, investir em pesquisa e desenvolvimento, investir na formação de capital humano para as tecnologias de informação e acelerar a implementação de computação em nuvem no Brasil. Então, essas são medidas concretas que certamente vão ajudar a ampliar a penetração das tecnologias da informação e da internet para os diversos segmentos da sociedade e, consequentemente, tornar o ambiente oferecido para a internet mais ainda apropriado e ameno aos negócios. Então, ficam aqui assim, pontos concretos para nós discutirmos. Obrigado.